O Gregor Mendel foi um cientista, né, que ele tentou entender como que as características eram transmitidas ao longo das gerações, tá? Então, a primeira coisa que ele fez foi isolar características puras, né? As ervilhas ficaram todas amassadas aqui, já nem está aparecendo mais ervilha. Então, olha aqui, ó. Por enquanto, não. Então, nós temos aqui, ó, um casalzinho de ervilha, tá bom? Elas eram redondas, mas de tanto passar de mão em mão, ficou meio quadradinha, mas beleza, todo mundo tá enxergando. Era para ser redonda? É. Meu Deus. Aí a gente tem... Então modificou, esquece. Ó, Quadrado. a gente tem uma ervilha amarela e uma ervilha verde, certo? Essa ervilha amarela, ela veio de uma família que só produzia ervilha amarela. Nessa família nunca nasceu uma ervilha verde. Então o Mendel falou o seguinte, que essa daqui é uma amarela pura, certo? Porque não aparecia essa característica semente verde nessa família. Da mesma forma, essa semente verde, essa ervilha verde, veio de uma família que só tinha semente verde, tá? Então, todas as sementes que nasciam naquela família, pai, mãe, avó, tio, nossa, se é que a gente pode chamar ervilha de tio ou vó, né? Eu chamo de comida. Então, nessa família só produzia ervilha verde, tá? E aí, ele fez o cruzamento entre essas ervilhas, né? E desse cruzamento, todas as ervilhas que nasceram foram sementes amarelas. Então a gente tem aqui, para aí minha filha, os filhotes aí, as ervilhas que nasceu desse primeiro casamento, certo? Tranquilo até aí? Então, primeiro experimento, 100% sementes amarelas. Só para relembrar, quando a gente fala de uma característica que a gente enxerga, a gente está falando de um fenótipo. Então, o fenótipo aqui, ó, 100% ervilha amarela, tá? Qual que foi o próximo passo do Mendel? Ele falou assim, ó, será que essa característica verde desapareceu? E se eu cruzar agora os híbridos? Por que híbrido? Porque misturou aqui, ó, as duas famílias, tá? Aí ele pegou os filhos, né, dessa ervilha. Pegou os filhos dessa ervilha. E a partir desse cruzamento agora, dos filhos, né? Nasceu. Sempre nessa proporção, ó. 3/4 a amarela e volta a aparecer aqui a sementinha verde, tá? Então, olha que interessante, a gente tem o pai amarelo, a mãe amarela e um filho verde, né? Não quer dizer que teve nenhuma traição aqui. Essa ervilha não pulou a cerca, tá? Nem essa outra. Por quê? Porque elas são híbridas. Olha, Elas têm os genes. o Mendel, com esses cruzamentos, ele concluiu o quê? Que para cada característica tem um par de fator, minha mão muito na frente, um parzinho de fator que se separa para formar os gametas. Então vamos voltar lá no começo da história, ó. Voltar lá no comecinho da história. E agora a gente vai, pessoal, a gente vai observar os genes, a gente vai separar os gametas aqui, ó. Então, lembra que era uma semente pura amarela e uma semente pura verde? Lembra disso? Aquela semente pura amarela, né, que cruzou com a pura verde, nasceu 100% de sementes amarelas. Qual é a característica dominante, então, nesse caso? Amarelo, né? Porque quando misturou aqui com verde, foi a característica que surgiu. E aí a gente vai representar o gene dominante com o feijão preto, tá? E o gene recessivo com o feijãozinho branco. O que acontece? Essa semente amarela, essa ervilha amarela, ela só tem genes para essa característica. Então, os gametas que ela produz são esses gametas aqui, ó. Cadê o gametinho? Olha aqui, ó. Lembra que separa na formação do gameta? Esse gameta está muito feio. Esse aqui. Ó, olha aqui o gametinho, né? Então, você tem um gameta aqui e outro gameta dessa semente. E aqui os gametas que essa semente produz
são esses aqui, ó. Beleza. Então, ó, o que a gente tem? Opa, tem aqui agora, ó. Eu tenho essa semente que produziu esses dois gametas e essa outra semente que produziu esses dois gametas, tá? Olha que legal, ó. Se esse gametinho aqui, ó, encontrar com esse aqui, encontraram. Teve a fecundação. Quando tem a fecundação, olha o que vai nascer. Uma ervilha com os genes híbridos, né? Tem um de cada. Você meio que misturou uma assim ali com a cor também, né? Mas foi sem querer, né? Ó, ela tem o gene para a característica amarela e o gene para a característica verde. Mas o dominante é ser amarelo, então por isso que ela tá amarela, tá? Então, olha aqui. Esse verdinho dela é sujeira, tá? Não é o... Não faz parte do experimento aqui. Agora, se esse gameta aqui encontrar com esse outro gameta, mesma coisa, ó. Encontrou aqui, ó. Encontrou, fecundou. Se fecundou, vai nascer uma outra semente amarela, porque é a característica dominante. Voltei aqui de novo. Mas quanto de chance tem de nascer um verde? 50%. Vamos ver, vamos fazer todos os cruzamentos, aí a gente vai entender. E se esse gameta aqui encontrar com esse gameta aqui, ó, encontrou. Encontrou, o que vai nascer de novo? Semente amarela, porque tem o gene da característica dominante. Voltamos aqui. Voltamos. Amarelo é o dominante? Amarelo é o dominante, né? Isso ele percebeu sem saber de gene nada. Isso aqui foi pura matemática e probabilidade. E agora, ó, esse daqui com esse aqui, de novo encontrou nesse quadradinho, nasceu mais uma sementezinha amarela, porque tem o gene dominante. Então, qual é a probabilidade desse casal ter um filho verde? Zero. Zero. Qual é a probabilidade desse casal ter um filho amarelo? 100%. Entenderam? O próximo passo, calma aí que a gente está terminando. Ó. O próximo passo foi cruzar aqui, ó. O pai é característica dominante? Não, no caso aqui, não tem macho e fêmea, né? A gente só supôs que o amarelo seria o pai, vamos pensar aqui. Agora aqui, ó, no segundo cruzamento, o que ele usou? Os híbridos, né? Então aqui, ó, eu tenho um feijão preto, um feijão branco, um feijão preto e feijão branco, a gente vai cruzar eles para ver como que dá, tá? No caso, nos exercícios a gente usa letra maiúscula e minúscula, azão, azinho, né? Ou outras letras, tá? Vamos pensar agora. Primeira coisa que a gente tem que entender é quais gametas cada uma dessas sementes produz. Então essa semente aqui, ela produz um gameta do feijãozinho preto, mas ela também produz um gameta com feijãozinho branco. Concorda? Olha aqui, ó, gametinho com feijãozinho branco. Certo? Essa outra semente aqui, ela também produz um gameta do feijãozinho preto. Aí já seria 50%. Calma aí que a gente vai ver. E um outro gametinha do feijãozinho branco. A gente vai fazer os cruzamentos novamente, tá bom? Então agora, ó, pensando assim, se esse gameta encontra com esse outro gameta, que cor que vai ficar a minha semente? Amarela, porque ó, lembra? Ela vai ficar igualzinho àquela primeira semente amarela lá do primeiro experimento, que ela tem os dois genes dominantes, certo? Seria azão, né? Então voltando aqui, ó. Ô, meu filho, para aí. Agora, se esse gameta aqui encontrar com esse, ó, vamos fazer o encontro. Encontrou. Quando encontra esses dois gametas, o que a gente tem? Amarelo de novo, porque tem o gene dominante. Né? Voltando aqui. Não quer parar mais em pé. Mas todo mundo já decorou a cor que tá aí, né? Agora, esse gameta aqui, ele pode encontrar com esse outro gameta. Então, eles vão se encontrar aqui. Pá, encontrou. Que cor que vai nascer ainda? Amarelo ainda. Mas por que o verde é dominante? Porque olha aqui, ó. O gene dominante é esse aqui. E ele é um gene para característica amarela. E sempre que tiver esse gene, vai nascer amarelo. Tá? Então aqui ainda continua sendo amarelo. É o amarelo híbrido, né?
Então, voltando aqui. Agora sim, meu amigo, ó. Se esse gameta aqui encontrar com esse gameta, ó, eles se encontram aqui. Não tem mais o feijão preto aqui. Não tem mais o gene da característica dominante. Agora, a gente tem a situação do azinho. E agora só pode nascer o verde. Ah, agora deu certo. Esses dois aqui, ó, são iguaizinhos os pais. Certo? Ela tem um feijão preto e um feijão branco. Vou deixar até na mesma posição. Esses dois são iguaizinhos os pais. Entendeu? Tanto o fenótipo, que é ser amarelo, quanto o genótipo, que é ter o gene dominante e o recessivo. Esse daqui, ó, é diferente. O genótipo, mas o fenótipo é o mesmo, é a característica de semente amarela. E esse daqui, ele pegou o gene recessivo do pai, o gene recessivo da mãe e manifestou a característica. Então, se a gente for fazer a proporção aqui, né? A gente tem, ó, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui. Isso. Vou fazer mais um tracinho aqui. A gente tem o fenótipo e o genótipo, né? Fenótipo. A gente tem 75% amarelo, certo? E 25% verde. Entenderam? Nessa situação, 1, 2, 3, cada quadradinho é 25%. Então, 25, 25, 25. E o genótipo, ó, eu teria 25%. Aqui, ó, característica dominante, a gente fala azão. 50% azinho, que são esse e esse aqui. Azinho. E 25% o azinho, que está aqui nesse verdinho aqui, ó. Azinho. Tá? Ficou claro, então, a função do gameta? Que o gameta carrega aí, então, os genes, né, para produzir a característica, certo? Alguma pergunta? Dúvidas? Dúvidas duvidosas? Não? Ó, vou dar só mais uma situação aqui para a gente fechar a aula, ó, que falta 3 minutinhos. Vamos pensar aqui agora comigo, ó, a seguinte situação. Vamos pensar aqui, esse casal. Ó, esse casal aqui. Esse casal pode ter um filho amarelo? Olha aqui. Não. Olha bem nessa minha situação. Esse casal pode ter um filho amarelo? Por quê? Porque o gene dele é só sozinho, ele não tem o gene dominante. Então, esse cara aqui, ó, só produz esse gameta e esse gameta, né? Esse carinha aqui também só produz esse gameta. Essa moça aí, no caso. Tá? Essa carinha aqui, né? Então, ele só tem esses gametas para produzir. E aí, quando esses gametas se encontram, não tem outra coisa a não ser nascer uma verdona. Certo? E aqui é a mesma coisa. Se ele se encontrar, a gente vai ter outra semente verde. Ah, para em pé. E se eles se encontrarem, novamente, verde. E se esses se encontrarem, novamente a gente vai ter semente verde. Nessa situação, a probabilidade de nascer semente verde é de 100%. Fechou? Os filhos dele agora.